Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Meu nome é João Pedro Pereira Zorzetti. Eu estou aqui com meu amigo Héctor Vitor Torres e esse é o Olá, episódio bem. piloto do Uni Podcast. A gente pretende fazer pelo menos uma vez por semana, trazendo vários convidados de universidade ou não, e o primeiro convidado é o meu professor de direito de empresa, Pedro Ramono. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Eu queria agradecer, João, pelo convite, também ao Héctor, e falar que é um prazer estar abrindo o podcast de vocês. E vamos torcer para que dê sorte e não seja o primeiro e último, né? Que aí vocês tenham vários outros e que dê muito certo. Nos Às dê vezes a gente motivação. tomara que dê certo e vai dar certo com certeza. Então, agradeço e estou à disposição de vocês. Parabenizo a iniciativa também. E o que o direito empresarial pode trazer de alegria ou de interessante para a pauta de vocês? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é: dá para encaixar direito empresarial num podcast? Eu acho que podcast hoje é um formato como qualquer outro que a gente tem de transmissão de conteúdo. A gente pode desde transmitir questão de informação jornalística por meio de podcast, aprender línguas por meio de podcast e, por que não, direito. E o direito empresarial, que é o direito mais impactante, mais rápido de afetar o desenvolvimento, não tem por que não. Tem vários podcasts, inclusive jurídicos, que mencionam direito empresarial de uma forma muito interessante. Um dos exemplos seria o podcast da professora Ana Frazão, que constantemente fala sobre a interface entre direito e economia, olhando para a interface do direito empresarial. Então, dá sim e dá muito bem. Qual o nome do podcast dela? Eu conheço como podcast da professora Ana Frazão. Ah, não. Aí, assim que eu identifico, assim. Mas deve ter um nome. Vou procurar depois o nome então. Mas é um excelente podcast, sempre com convidados muito interessantes e mostra que dá para tratar, assim. E também até de um professor do Mackenzie, um colega nosso, o professor Rodrigo Lima, de processo civil, ele tem um podcast muito bacana que é Processo Expresso, salvo engano o nome, que ele fala sobre direito processual e uma vez por semana ele fala sobre café, que é a paixão dele, falar sobre café. Então, dá, eu acho que podcast você pode falar sobre o que você quiser, da mesma forma que YouTube, podcast hoje em dia, acaba sendo um mecanismo super bacana para a gente conseguir transmitir conhecimento, criar conteúdo e super importante num momento de distanciamento social, que produção de conteúdo é uma forma de você engajar, de você se manter próximo do seu público. Então, plenamente possível. Se vai ser interessante ou não, são outros 500. Mas que dá para fazer, dá para fazer. Eu acho que é super necessário fazer um podcast com vários assuntos, não um assunto específico, porque se você ficar num assunto específico, vai ter um público muito limitado e Um não vai nicho muito conseguir, limitado. aí não vai conseguir abranger muito. Isso é muito interessante, porque a gente sempre busca. A gente teve um entendimento no passado recente, quando a gente olha para a profissão do direito, que é muito interessante você ser nichado, você se nichar ao máximo, ser o mais nichado e especializado possível. E de uns tempinhos para cá, alguns anos para cá, tá voltando a surgir cada vez mais a figura do advogado generalista que manja de muita coisa e consegue entregar muita coisa. E isso tem muito a ver também com que tipo de conhecimento você quer. A pessoa hoje em dia, mais importante do que ser nichado, é conseguir falar um pouco sobre tudo. E aí é uma questão profissional também. Pegando o seu comentário, quando a gente olha para a questão profissional, o cliente, quando vem falar comigo, ele gosta de falar de direito empresarial? Não. Ele tem um problema em direito empresarial. Ele vai querer conversar comigo sobre todo o resto. E quer que eu resolva o problema de direito empresarial. Então é a mesma coisa, a gente não tem interesse por uma única coisa. A gente gosta de ver tudo conectado. Certo, então, falando no seu escritório, eu vi que é uma sociedade, mas tem só o seu nome lá. Como foi criar um escritório, dar Tá, entrada no mundo advocatício? vamos lá. Vou rapidinho falar minha trajetória profissional. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a estagiar no terceiro ano, em agosto, na metade do terceiro ano, e eu fui trabalhar em um grande escritório. Eu trabalhei na equipe de M&A, fazia operações societárias principalmente. Eu fiquei lá durante cerca de um ano e meio, aprendi bastante.
E quando eu estava indo para o meu 5º ano, em dezembro, estava indo para o último ano, estava para ser efetivado, eu acabei saindo, que eu aceitei uma proposta para trabalhar no escritório boutique de direito empresarial. O escritório boutique é um escritório de menor porte, porém que tende a ter uma maior especialização. E lá que eu acabei aprendendo bastante, lá que eu me encontrei na profissão e gostava muito, gosto muito de todas as pessoas, e acabou me levando a pouco refletir que eu gostaria de abrir meu próprio escritório. E acabou casando de quando eu me formei, eu abri meu próprio escritório, logo na sequência. Isso foi em 2013, e desde então eu tenho carreira, não digo solo, já tive sócios, mas eu empreendo no mundo do direito. E como foi você começar algo sem ter um cliente, é você começar algo sem ter perspectiva, é você começar algo olhando para o lado e você não sabendo o que vai ser, é você começar algo cheio de incerteza e com uma única certeza, é de você olhar para o lado, e olha uma coisa que eu fazia, até um pouco prepotência, eu olhava para o lado, olhava às vezes nessas casas grandes que a gente encontra, chiques, escritório de advocacia, e falava, mas nunca ouvi falar dessas pessoas. Se essas pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? E isso era algo que me motivava. E aí, de pouco a pouco começou, quando eu entrei para dar aula no Mackenzie, tem 3 anos, eu decidi, junto com o meu então sócio, desfazer a sociedade, porque eu queria ter uma flexibilidade ainda maior para conseguir me dedicar à carreira acadêmica, à carreira docente, da forma como eu achava que deveria ser. E desde então eu tenho aí o meu próprio escritório, hoje como único sócio nominal, mas espero que em breve outras pessoas venham a agregar nessa batalha diária. Então, como que é abrir o seu próprio escritório, abrir o seu próprio empreendimento, acho que é qualquer coisa, né? Qualquer tipo de negócio. Quando você começa sem nada, é você dar um mergulho em queda livre, sem saber o que tem embaixo. E, obviamente, eu tive sorte, privilégio de ter os meus pais, que eu sabia que me dariam suporte caso desse tudo errado. Que foi algo que, para mim, era muito importante. Na época, eu conversei com o meu orientador, que é o quem eu devo muito, meu orientador de TCC, tese de laurea, que a gente chamava, mestrado, doutorado. Eu falei, professor, eu estou pensando. Aí ele falou assim, Pedro, se der ruim, seus pais estão com você? Eu falei o seguinte, olha, acho que eles não me deixam morar embaixo da ponte. Ele falou assim, então arrisca. Então arrisca, que é o momento de arriscar. E no final, ainda bem, deu tudo certo. Muito mais por uma questão de os astros estarem alinhados de forma correta do que por mérito. Então acho que o sucesso deve mais à astrologia do que ao mérito, porque a sorte tem que estar também lá. Ou então, se a gente for falar de um outro jeito, acho que a virtude é importante, né? A gente aliar a coragem do leão com a sagacidade da raposa. É o famoso estar no lugar certo na hora certa, e aí saber fazer quando surgir a oportunidade. Então vamos falar que deu certo em razão da virtude. Tá certo. Você começou com quantos anos o seu negócio? Aí você vai me obrigar a falar a minha idade, mas não tem problema. Porque se você colocar no Google Pedro Ramuno autocompletar bosta idade, para você ver como as pessoas não têm muito o que fazer. Eu sou de dezembro de 91. Eu me formei eu entrei na faculdade em 2009, me formei em 2013, iniciei em 2014, assim. Início de 2014, eu iniciei o escritório. Então hoje a gente já está há 6 anos com o próprio negócio. E nesse meio tempo tem outras empresas, outros empreendimentos, porque uma coisa que a gente faz quando você empreende uma vez, dificilmente só empreende uma, aí você começa a fazer outras coisas. Certo, então, falando sobre direito empresarial, você tem um escritório próprio para direito empresarial. Da onde que surgiu esse seu amor pelo direito de empresa, pelo direito societário? Eu acho que não é que surgiu o amor, quando eu olhei era o que suportava-se para mim, né? Porque
sendo bastante sincero, quando eu paro para olhar, eu não sei como eu terminei a faculdade. É muito difícil para mim. O, a, o direito não foi algo que me cativou, o direito como um todo. Muito pelo contrário. Quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre eu desisti. Eu cheguei a trancar o curso. Fui fazer cursinho falando que ia ser médico. Até que meus pais, minha mãe, ela é médica, ela me levou um dia, falando, não, vem comigo no pronto-socorro para passar um dia no plantão. Eu fui com ela, desmaiei 3 vezes. Eu falei, acho que não é para mim. Mas aí o Nossa, pessoal falou, não, é porque você não estava acostumado. Eu falei, eu não quero estar acostumado com isso. A pessoa, ela chegou, não tem problema, com uma tacada de bilhar no olho. E aí, nossa. e eu lá olhando, já caí no chão, assim. Eu falei assim, não é para mim isso mesmo. Falei assim, não é para mim. E aí, depois de um tempo, falei assim, não, vou tentar de novo. Aí eu voltei para a faculdade, consegui me formar no mesmo período que deveria formar. Fiz a faculdade no final do dia em 4 anos e meio. E sempre muito difícil, sempre pensando assim, nossa, não quero direito, tô fazendo essa faculdade mais para o dia se acabar cometendo um crime e ir para o regime especial da prisão, por ter diploma, eu pensava muito isso, até que eu comecei a estudar direito empresarial, comecei a me interessar cada vez mais por questões econômicas, e no direito empresarial era a única matéria que eu fazia vídeo, nossa, isso eu gosto, isso eu tenho incentivo de estudar, isso eu tenho incentivo de fazer. E foi nesse momento que eu decidi que eu queria seguir a carreira no direito empresarial. E aí o direito empresarial é super amplo, vai desde propriedade industrial até locações empresariais e o direito societário, que é o core, né? É o centro do direito empresarial, uma disciplina mais importante, que é onde eu me achei, é onde eu gosto, é o que eu gosto de fazer. E é o que eu faço hoje, ainda bem, o tempo inteiro praticamente, que é o benefício de quando você tem um escritório mais especializado, é você fazer, no geral, o que você gosta de fazer. Então, surgiu muito mais de exclusão do que propriamente daquelas pessoas. Tem gente, até tenho dificuldade de entender, a pessoa vira e fala o seguinte, nossa, porque eu gosto de tudo direito, não sei para que lado ir. Eu olho para a pessoa e falo, mas amado, amada, você não tá pegando bem, não bate bem. Porque, cara, eu que dou aula, tem umas matérias que eu vou dar aula e falo assim, isso é chato pra caramba. E a Dentro pessoa do não direito adora. empresarial, É lógico, por exemplo, registro de empresa. Se a pessoa fala, gosta de registro de empresa, não goste. Ame-se mais. Qualquer coisa é melhor. E são matérias, às vezes, enfadonhas, chatas, burocráticas. Então, se nem eu, que vivo disso, gosto, eu acho que eu não tenho que dar a oportunidade dos outros gostarem também. Eles têm que ter noção que assim, tem coisa chata. E quem gosta de tudo é que às vezes não gosta de nada também. E aí encontrou algo que realmente cativa. Então, como começou no direito empresarial, eu diria que o direito é igual a varinha do Harry Potter, né? Não é você que escolhe, é ele que escolhe você, é porque tá? tem umas matérias que já desde o começo do semestre, assim, desde o primeiro semestre eu já não gostei tanto, principalmente direito penal. Eu acho que isso daí é em todos os cursos, né? Eu que faço arquitetura também, tem umas matérias que nem tal, que é tecnologia da história da arquitetura, né? Eu odeio essa matéria. Essa matéria parece que eu estou fazendo direito, né? Infelizmente. É muito difícil, é muito diferente dos outros cursos de arquitetura. Você tem que ler muito. A arquitetura é basicamente projeto, né? Você não faz nenhuma prova. Você só faz projeto e, e é isso. Tipo, É, é, inter- não... é interessante o que você trouxe, Arthur, e o que o João também trouxe. Quando a gente para olhar, a gente fala umas máximas, por exemplo, que você não sabe direito se você não souber direito civil. Mas você não gosta de direito se você não gostar de direito penal. E é uma máxima que no final do dia ela tem uma razão de ser. Que direito civil é o centro de tudo. Você tem que saber direito civil para ser um bom jurista. Mas direito penal, se você não gosta de direito penal, que pô, direito penal você vai escutar, mesmo quem não é do penal, quem não é do direito, gosta. Tipo, pô, a pessoa deu um tiro, tava no Uruguai, a bala passou pela Argentina, caiu na Venezuela, o autor é brasileiro. Que leu, aplico. Pô, isso daí instiga. É interessante, ao mínimo. Mas você não gosta de penal é que às vezes você tem uma mente de economista no curso errado.
E às vezes isso acontece com algumas Eu pensei em pessoas. fazer economia também, só que a minha parte mais de humanas falou mais alto. Aí, E é, direito de e é- empresa eu gosto muito, porque eu acho que envolve bastante com a parte econômica, e também direito civil é uma das minhas matérias favoritas também. e olha que interessante, economia não é algo de exatas. É Economia é uma humanas. disciplina totalmente de humanas. Trata com a escassez e com a escolha. Que é algo mais de humanas? Não tem. E isso é um dos problemas que a gente tem já quando a gente pega a parte do ensino profissionalizante que a gente tem, que as pessoas têm que escolher o que vão fazer da vida com 16, 17 anos. É muito cedo para decidir o que fazer. As pessoas decidem o que vão fazer durante a vida inteira, quando não tem nem ainda a formação do seu senso crítico completo. E por isso que quando você pega cursos de direito, que são cursos que têm uma grade curricular, no início, extremamente filosóficas, propedêuticas, com pouco apelo prático, a desistência é enorme. Porque É, tem um formato de ensino e de desenho de curso que não é tão bem pensado para o modelo que a gente vive hoje. Algumas universidades, como a que eu estudei, com razão ou sem razão, ainda hoje existe matéria de direito romano. Aí você fala pelo que assim, eu sei, o Mackenzie substituiu o direito romano pela história do direito no geral, não é? No primeiro semestre. o que é importante, mas quando você para assim, nossa, uma disciplina de direito romano, estudar latim jurídico, mostra que eventualmente a gente está olhando para um curso de graduação que ele foi pensado para 30, 40 anos atrás. E ele não foi rejuvenescido para as demandas que a gente tem hoje. A gente tem cursos de graduação em direito, e aí eu não consigo falar se na arquitetura é parecida a leitura, acho que vai depender muito do curso, mas curso de graduação em direito no geral, que eles têm ainda uma visão, quando você olha a grade do curso, e há exceções, tá? Há exceções. O Mackenzie, que é onde eu dou aula, amo dar aula, que é onde eu me sinto em casa, tem pontos de exceção aqui, mas no geral os cursos de graduação, eles são cursos que até hoje veem o direito como um instrumento belicoso, e não tratam muito mais do direito da modernidade, que é você solucionar problemas, você ser algo célere, você jogar junto. Isso contribui para advogado ser visto como custo. Olha o efeito profissional que você tem isso. Advogado tem que ser ativo para trazer valor para o negócio. Estou olhando para a advocacia aqui. Não custo, que é aquela coisa que fala, ih, foi para advogado, já era. Isso tudo tem uma leitura importante de como o mercado vai ver e decorre da formação que é preparada e dada para os estudantes. Mas aqui, se a gente for falar de ensino jurídico, certamente tem vários outros aspectos interessantes para a gente analisar. Na arquitetura você tem muito isso também, que você aprende muito do passado e no presente você não aprende tanto. Você tem que descobrir por conta própria. Tipo, você descobre mais quando você sai da faculdade, quando você vai começar a trabalhar mesmo. Você não aprende tanto na faculdade isso, você aprende mais o passado. Uhum. E isso eu acho que falta bastante no. Apelo prático durante o curso. Sim. Será? Vou colocar aqui um ponto para a gente refletir. A necessidade de apelo prático, ou falar pelo direito, é algo muito interessante, porque hoje em dia a gente tem uma pressão muito grande para que o estudante de direito, quando formado, ele saia um profissional. A gente tem uma preocupação muito grande que o direito seja um curso profissionalizante. A despeito disso, quando a gente olha a origem dos cursos de direito, para que servia o curso de direito, as primeiras faculdades? A gente está olhando agora a Olinda e a São Francisco, são as primeiras faculdades de direito cronologicamente. Era uma função muito maior de você formar a burocracia estatal elitizada. Quem que você formava quando você tinha a graduação em direito? Os políticos, a nata da burocracia estatal. Com o passar do tempo, a gente começa a aumentar a quantidade de curso de direito, a quantidade de alunos que a gente tem,
você começa a ter uma regulação da profissão, e tem vários pontos na história para analisar isso, e começa a ter uma pressão muito grande de que o graduando ele tem que ser um profissional. E aí vem uma ideia de que o curso ele tem que ser profissionalizante. E aqui a gente tem três, em qualquer natureza de formação, de ensino, de aprendizagem, tem três núcleos, três competências que são atreladas ao saber, ao fazer e ao olhar. Saber, eu me preocupo com conteúdo técnico, memorizado, que vai estar na tua cabecinha. Fazer é o saber fazer, profissionalizante, ensino prático. E olhar, ensino crítico. Para fazer você olhar para a realidade e falar assim, nossa, como que eu posso mudar a realidade, se é que eu consigo mudar a realidade? Quando você pega saber, fazer e olhar, a gente tem hoje em dia, no direito, no geral, uma carga muito grande nos dois primeiros, o saber e fazer. A preocupação reflexiva, crítica, de olhar para a realidade e mudar é mínima. Porque eu quero trazer de lá profissionais. Um ensino profissionalizante. Então eu tenho que te dar conhecimento ao mesmo tempo que eu te dou saber fazer. Isso não muda a realidade. Você mantém as estruturas como elas estão. E notem, não é falar que isso é bom ou que isso é ruim. É reconhecer que existe. Reconhecer que essa é a estrutura que a gente tem. Se você for me perguntar assim, como seria a graduação de direito ideal para mim? Cara, eu acho que a gente deveria focar mais em competências relacionadas ao olhar, para que o estudante de direito ele saia como um agente social, um agente de transformação social. Só que eu também sei que no modelo que a gente tem hoje em dia, que o estudante de direito e qualquer estudante ele tem que sair um profissional porque ele tem que entrar no mercado de trabalho, trabalhar, gerar renda, contribuir com a renda familiar, pode não ser compatível. Então, a gente tem o mundo ideal, que é o aluno, o graduando, olhar e falar assim, nossa, como vamos transformar a realidade social? Como transformar a realidade social para evitar e contribuir que coisas como as que aconteceram no dia 19 de novembro no Carrefour de Porto Alegre jamais aconteçam de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter noção que eu tenho que entregar para esse aluno o todo necessário para falar assim, ó, vai tartaruguinha, vai nadar no mar que você está pronto. Você está pronto para ir lá e ser advogado. Você está pronto para ir lá e ser um profissional. E olha como é complexo isso. E o cobertor é curto. São 5 anos. Falar 5 anos é muito. Será que é muito 5 anos para entender o Brasil? Porque se a gente quer transformar o Brasil, a gente tem que entender. E o Brasil é complexo. O Brasil é difícil de entender. Mas por que você acha que... Ou por que o estudo do direito no Brasil se mantém em retrógrado, antigo, quase de uma maneira fordista, onde ele sai diretamente para trabalhar no local? A gente tem vários... isso daí é um assunto tão complexo que a gente tem várias formas de analisar. Então eu jamais vou conseguir te dar uma resposta que tenha começo, meio e fim e pare em pé. O que eu consigo te dar são indícios que podem tentar explicar. Em primeiro lugar, quando você olha historicamente, e é muito interessante, o professor de direito ele era chamado de lente. Lente porque ele lia a aula. Era justamente isso, ele pegava o que ele ia falar, ele lia em sala de aula. Quando você pega historicamente os problemas da faculdade de direito de 100 anos atrás, são os mesmos de hoje. Um aluno pouco assíduo, alta vacância e, em muitos casos, professores que faltam. Que em muitas realidades e cenários do Brasil isso ainda é muito comum. O problema é o mesmo. Não é que a gente está vivendo novos problemas, é o mesmo. A gente só não resolveu esses problemas. Então, primeiro, você pode falar o seguinte, que o ensino retrógrado formalista é tradição. E no direito, muitas coisas se justificam muito mais pela tradição do que boa razão. Ou seja, no geral, o ensino ser ruim é uma tradição. Primeiro ponto que você pode colocar, não explica nada. Segundo, você tem um modelo atualmente que você tem uma grande quantidade de cursos de direito. Isso é muito dito, que no Brasil você tem mais cursos de direito do que o resto do mundo somado. Consequentemente, muito curso com baixa verificação de qualidade, você tem muito curso que não prepara, que não tem uma
boa formação. Então você acaba levando para o mercado de trabalho, quando passa-se pelo crivo da OAB, quando passa-se para ingressar no mercado de trabalho como uma profissão jurídica, uma massa de pessoas que não necessariamente tem essa visão mais moderna. Uma massa de pessoas que ainda utiliza vocábulos que se utilizaria há 50, 60 anos, porque aprenderam dessa forma. Então você tem a dificuldade disso porque é uma prática reiterada. Em terceiro lugar, também que pode ser um indício, a partir do momento que você tem muito curso de direito, você tem um ingresso cada vez maior no Brasil dos grandes conglomerados educacionais, você aí vê a educação como um negócio. E o processo de ensino e aprendizagem, que deveria se preocupar com a formação, acaba tendo que colocar um outro fator que é preço e retorno e rentabilidade. E quando você coloca preço para você discutir e quantidade muito elevada, você aí cria um modelo fordista de ensino. E aí o foco deixa de ser na aprendizagem, que é o que o aluno afere, e passa a ser: vamos entubar o que tem que entubar de matéria. Isso é uma realidade no Brasil em grande parte dos cenários. É algo que tem exceções? Ainda bem que sim. Quando você pega chamadas que o mercado chama assim, isso é péssimo, mas o mercado chama assim, faculdades de primeira linha, aqui em São Paulo a gente está olhando para USP, PUC, Mackenzie, Mackenzie PUC. e GV. A GV também entra com um curso moderno, agora você tem graduação no IBMEC, que também pretende ser algo nessa natureza. O INSPER vai ter um elemento também, né? O INSPER está começando a discutir, e para a gente vai aprovar uma graduação, a gente pode pensar que vai ser algo um pouco diferente disso, do padrão Brasil como um todo, você acaba tendo algo diferenciado, porque você ainda não tem um modelo fordista, com muitos alunos, um ensino mais próximo e professores mais valorizados. Eu posso falar, por exemplo, do Mackenzie, que é onde eu leciono. O Mackenzie é uma instituição que o professor ele se sente valorizado porque, em primeiro lugar, há uma remuneração compatível com o mercado. Não é que se fica rico, mas uma remuneração compatível, isso é muito importante. O professor ser bem remunerado é muito importante. Notem que tem faculdades de direito que pagam para um professor mestre, um professor doutor, por uma carga horária de 20, 30 horas semanais, R$ 2.000 por mês. Mesmo Olhem, com doutorado e mestrado? mesmo com doutorado e mestrado. Notem que tem universidades que têm professores que escondem terem defendido o título de doutor, porque se vira doutor tem que pagar mais caro e é mandado embora. Porque as universidades se preocupam em ter um número mínimo necessário de doutores para se terem chancela do MEC. As grandes universidades, que a gente vai chamar entre muitas aspas, de novo, gente, por favor, não é uma terminologia que eu gosto, não gosto, mas só para ficar claro para os ouvintes, faculdades de primeira linha não seguem isso. Então você tem um outro ambiente. E aí você pode discutir, por exemplo, que parte disso é o efeito da captura do poder econômico, e aqui não é coisa de comunista, socialista, é coisa de quem olha a realidade, capturar o ensino. Que aí você acaba trazendo outros incentivos que não a qualidade de ensino. Eu Uma também. coisa que eu, Uma Pode coisa que eu falar. vi bastante nos ensinos, eu estava em uma faculdade e eu transferi para o Mackenzie, é que a grade é bem diferenciada. O que você acha disso? Tipo, no Mackenzie você estuda tais coisas e você passa para outra faculdade que estudam tais coisas. Eu não sei se no direito é assim, mas em arquitetura acabou sendo nessas duas faculdades que eu prestei. Tá? Quando você pega a grade curricular, é uma arte desenhar um curso. Não é fácil. Mesmo desenhar uma disciplina, imagina se desenhar uma graduação inteira. Você tem o básico, que é aquilo que você vai encontrar no programa curricular imposto, vamos colocar assim, pelo MEC, e você aí tem a possibilidade de você trabalhar à margem além disso. Sem dúvida, quanto mais moderna a grade curricular, quanto mais compatível com a realidade e com a modernidade, a tendência é que o curso ele seja mais, vamos colocar assim, rejuvenescido.
o que é muito importante. Direito é um ramo tradicional, é uma ciência para quem pensa que é ciência tradicional. É, mas ao mesmo tempo, né, que não seja sujeito à modernidade. Muito pelo contrário. Então, também uma das formas que eu vejo que o Mackenzie estimula a quebrar com esse paradigma de modelo fordista é estimular os artigos científicos, grupos de pesquisa, grupos de estudo, tanto que você tem dois, não é? É dois ou um. Pois é, quando você pega o ensino, e isso para qualquer ramo, e no direito é muito difundido isso, você tem um tripé. E é interessante que a maior parte dos professores não tem a minha preocupação com a parte pedagógica, de entender pedagogia para compreender isso, mas é um tripé. Você tem um primeiro tripé, que é o do ensino, que é o que se passa em sala de aula no geral, que é o que é estudado, conhecimento tradicional. Você tem um segundo tripé, que é da pesquisa. Você tem um terceiro tripé, que é da extensão. Pesquisa, produção de conteúdo, discussão, produção de trabalhos acadêmicos no geral. E extensão. Extensão é como é que eu faço para tirar do que o aluno está discutindo dentro dos muros da faculdade e levar para fora, levar para a comunidade. Isso é muito importante, porque a maior parte das universidades se preocupa exclusivamente com um tripé, que é o ensino. Se você não desenvolve o conhecimento crítico, a reflexão crítica que a pesquisa dá, o seu aluno, o seu formando, ele acaba sendo mais travadinho na caixinha. E se você não traz extensão de qualidade, que é algo que o Mackenzie faz muito bem, quando você não traz extensão de qualidade, você acaba incentivando o aluno, olhando para o direito, a precocemente para o mercado de trabalho, porque ele sente falta de acesso prático dentro da universidade. Ele fala assim, mas só isso aqui tá dando aula? Puta, opa, baita negócio chato, perdão. Poxa, vou trabalhar. E aí sai precocemente do mercado de trabalho, vai precocemente do mercado de trabalho, começa a estagiar com um baixo valor agregado, estágio em direito, aí a gente pode falar, paga muito bem, no geral. É uma remuneração muito elevada, no geral. Comparem com os outros cursos, é elevadíssimo. Você dá para uma pessoa que está no primeiro e segundo ano, R$1.500 para ser estagiário. Nenhum outro curso costuma fazer isso. Mas o direito faz. Então a pessoa ela se vislumbra achando que R$1.500 é que os benefícios R$2.000 é muito dinheiro, e aí começa rapidamente a abandonar a faculdade e focar no estágio. E aí o conhecimento de base, que é tão importante, se perde. Então, o foco em extensão, o foco em pesquisa é algo super importante. Mas notem que mesmo dentro das universidades no geral, no Mackenzie de novo não é assim, as atividades de pesquisa e extensão elas acabam sendo, dentro do próprio corpo docente, rechaçadas para um segundo plano e menos valorizadas, o que contribui para não incentivar a sua produção. No Mackenzie, de novo, não é assim. Então, vocês acabam tendo um cenário que contribui para um modelo de ensino que ele talvez não seja ideal. E que é difundido dessa forma. Mas olha que para você conseguir entender que as coisas são assim, compreender que não é o ideal, não é fácil. É bem difícil. E notem que as pessoas terem conforto de falar isso também não é normal. Também não é normal. Imaginem vocês quantas portas eu fecho, eu imagino que eu fecho, quando eu viro e falo o seguinte, que 95, 99% das faculdades de direito do país tem uma grade curricular, uma preocupação disfuncional. É pesado. Mas, como a gente não está aqui para agradar, mas para procurar falar a verdade, faz parte. Nossa. Então, falando nessa parte de pesquisa, artigo, você tem um grupo de pesquisa que fala sobre direito desportivo, não é? Isso, eu tenho hoje, eu coordeno, a gente utiliza o termo líder, né? Eu lidero 2 grupos de estudos. Um que vai olhar para direito empresarial e desenvolvimento, e outro que olha para direito desportivo empresarial.
que é entender o esporte enquanto algo incerto numa relação econômica, numa relação empresarial. E ambos os grupos, assim como qualquer atividade acadêmica que eu desenvolvo, só são possíveis em razão do apoio e do engajamento dos alunos. Então eu tenho em cada um desses grupos alunos que realmente tocam o dia a dia. Eu participo de tudo, mas tem gente que auxilia e eu acho que não é problema isso, pelo contrário. A gente tem que contar com o apoio necessário para as coisas pararem de pé e darem certo no final do dia. Então, sim, eu lidero um grupo de direito desportivo e empresarial e conto com um timaço de alunos que se auto-intitulam staff do grupo. Entre eles, aqui eu aproveito para deixar um abraço grande para o Gabriel, que sem ele, eu digo que não existiria o grupo, porque a iniciativa partiu dele. Eu tenho um grupo de direito esportivo empresarial. Empresarial. Então, num dos temas que foi tratado no seu grupo envolveu os esportes, não é? Que inclusive teve um. Vocês fizeram uma reunião com o pessoal da Riot Games. E eu queria saber mais sobre esse tema, envolvendo direito e o mundo geek, como jogos, esportes. Vamos lá. Eu vou dar uma resposta um pouco mais ampla e depois eu entro nos esportes em si. Eu tenho tentado defender a existência de um ramo do direito que eu chamo ele carinhosamente de direito geek ou geek law, que decorreu de uma live que eu fiz junto com um professor também, Marcel Simões, que a gente fez uma live para falar de assuntos nerd envolvendo direito. E foi um super sucesso, foi super legal. E aí disso a gente falou assim, putz, vamos desenvolver o direito geek ou geek law. E estamos coordenando uma obra que deve sair para o ano que vem, só sobre assuntos envolvendo o mundo nerd, falando assim, e direito. E eu vou dar alguns exemplos, desde as coisas mais bizarras até as coisas não tão bizarras. Por exemplo, o Kamehameha do Goku poderia ser patenteado? Você fala assim, qual a utilidade disso? Toda e nenhuma. Por que toda e nenhuma? Aproximar o lúdico do direito é algo muito importante. Porque você aproxima da realidade do estudante, do aluno, o que ele gosta. Por que a gente ainda hoje fica falando de Caio, Tício e Mévio foram à feira? É uma coisa inútil. Ninguém conhece Caio, muito menos Tício. Imagine Mévio. E é o mesmo exemplo de 60 anos, 70 anos. Trazer mais para a sociedade é super importante. Da mesma forma que a gente desenvolveu, já foi desenvolvido tão fortemente no Brasil, o ramo propriamente do direito e cinema, direito e arte, existe até um ramo do direito de pessoas que estudam direito e magia. Não sei o que seria, mas tenho muita curiosidade de saber. Ué. O direito geek seria para isso. E pode desenvolver essas questões mais lúdicas, propriamente, como questões não tão lúdicas. Eu vou dar alguns exemplos. Por que não discutir direito dos animais tendo como pano de fundo Pokémon? Tem tudo a ver. Por que você não discute inteligência artificial e não começa pensando se o Data do Star Trek, para quem acompanhou, se ele é ou não considerado titular de direitos humanos? É algo que é bem mind-blowing quando você para olhar. Até coisas mais práticas. Por exemplo, sei que vocês são jogadores praticantes de esportes, vamos colocar assim, gamers. Você pode, por exemplo, pensar se a skin do CS... Vocês sabem que há mercados paralelos que negociam e transacionam as skins. Mercado cinza, sim. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Dá para penhorar uma skin do CS? Você tá devendo e a pessoa fala, vou penhorar a sua skin do CS. Notem que tem muita gente que deve ter uma boa grana com as roupinhas dos joguinhos, vamos falar assim. E tem muita skin que vale muito dinheiro. Tem uma faca que vale 3.000 reais. Nossa, muito mais. Será que eu consigo penhorar? E olha como a coisa é complexa, porque você tem uma skin, mas não é sua, né? Na verdade, você tem uma licença de uso que a Valve te concede para que você, no âmbito do jogo, utilize
aquilo no seu personagem. É algo que, se você for ver a rigor, não é monetizado, porque você tem um direito, não é um bem. Mas você, no mercado paralelo, no grey market, você negocia e vende como se bem fosse. Olha como isso é interessante de você olhar do ponto de vista de direito. A quantidade de análise que você pode fazer. E é um mercado novo. Sem contar que, se você for ver, em muitos países, os esportes, eles são o principal esporte. Na Coreia do Sul, por exemplo. E movimentam muita grana. Isso, inclusive, incentiva o porquê de o Corinthians ter investido muito dinheiro, o Manchester United ter investido muito dinheiro para a formação de times de esportes. Por quê? É o futuro. É aquela pessoa que você nunca imaginaria que seria um atleta, um cyberatleta, vamos colocar assim, que era a pessoa lá com o baixo potencial, vamos colocar assim, físico, é o astro de um esporte. Aí você fala, mas isso não é novo. Sem dúvida, o xadrez é um esporte da mente. Só que os esportes não são propriamente só esporte da mente, porque tem uma questão física super importante. O treino é super importante. E aqui eu faço também questão de indicar um trabalho que deve ser publicizado em breve, de um muito amigo meu, que mestrando em filosofia do direito pela São Francisco, André Muricoshi, que ele está fazendo uma análise filosófica dos esportes e das competições de esportes. Você já começa assim, será que é esporte mesmo? E todas as questões relacionadas a isso. Então, olha, é um ramo de pesquisa, um ramo que mexe com dinheiro, um ramo que você consegue desenvolver coisa. E quando você traz isso, você aproxima cada vez mais do seu público e gera engajamento. A gente brinca que, poxa, o professor hoje em dia é youtuber, acima de tudo. Ele é tudo, ele é um influencer, ele é um maior influencer, o professor. Ele tem que gerar engajamento. Por quê? Livro, numa boa, o conhecimento tradicional, você em 2 minutos você botou no YouTube, você vê. E ainda com o dobro de velocidade, para não perder tanto tempo, se precisar. Coloca no 2.0 e vai. Então, o que a gente precisa muito mais é pensar o que o professor ele é hoje em dia. Ele é uma pessoa que tem que impactar, te incentivar a ir além. Porque o conhecimento tradicional você tem acesso muito mais fácil, muito mais rápido. E de uma forma muito mais consolidada. A gente tem que começar a pensar que a função do professor tem que focar muito mais os outros tripés, extensão, pesquisa, do que só o tripé tradicional do ensino. Porque o ensino eu tenho outros incentivos para conseguir alcançar. Feita essa digressão, volto à sua pergunta. E esportes? Cara, se o direito ele é a ciência ou a retórica, para mim é muito mais retórica do que ciência, né? Porque isso não tem certo e errado. Se o direito é uma retórica que tem relação com a pacificação social, com as relações sociais, e as relações econômicas estão dentro do sistema social, e se os esportes têm movimentado tantos recursos assim, por que o direito não tem que olhar para ele? Não só tem, como deve. E é algo que está cada vez sendo mais desenvolvido e cada vez está ganhando maior notoriedade. Vou dar um exemplo, só para vocês verem até que ponto a gente pode chegar, não envolvendo esportes praticamente, mas algo que tem tudo a ver. Eu vou deixar a pergunta, porque eu não sei a resposta. A gente vai lá e a gente tem, por exemplo, as comemorações do FIFA. Vamos falar do FIFA. Quando você faz o gol, essas comemorações são comemorações que são marcadas por algo que jogadores reais fizeram. E você pode, por exemplo, pegar e usar isso no seu boneco. Ou então fazer outro jogador fazer aquilo. Será que tem algum problema isso? E só para vocês verem o tamanho da discussão envolvendo esportes, no próprio FIFA. Se vocês forem procurar, não me vem agora o nome, mas dando um Google fácil vocês encontram, o Burger King ele patrocinou uma equipe. O Burger King ele patrocinou uma equipe de um clube da quarta divisão, com o objetivo de ter na camisa o logo do Burger King. E aí a quantidade de pessoas que começou a pegar no modo carreira esse time para que colocasse no mesmo time o logo do Burger King. No Burger King, enorme. Olha o que movimenta. Olha a importância que o direito pode ter aqui. Eu vi esse caso e também. Eu vi esse caso, esse time começou a vender muita camisa também. Tipo, um time que nem era tão conhecido, ele esgotou as camisas dele pra vender em um dia, 2.
E é justamente isso que a gente tem. A gente tem cada vez mais uma interface maior entre o virtual e o real. E quando a gente olha para os esportes eletrônicos, está nisso. E aí disso a gente consegue trazer várias outras discussões de direito digital, inteligência artificial e direito, que é a modernidade. Temos que estar próximos disso. Você não tem que ser especialista, mas entender da discussão acaba sendo essencial no final do dia. Certo. Eu queria saber se é possível o direito ele barrar esse comércio de skins que tem, tipo, vendo como se fosse uma coisa ruim para o ser humano. Que nem no FIFA, que você tem aquelas caixas que você abre que você ganha. As loot boxes. Igual isso, que eles meio que proibiram em alguns países. Uma pergunta que ela é muito interessante. Será que neste caso, muitas coisas do direito ele tem que sim ele tomar as rédeas e decidir? Mas nesse caso, será que o direito que tem que fazer isso? Ou por que não deixar o mercado livremente determinar se faz sentido ou não? Não é para tudo isso, que fique claro. Para algumas coisas eu sou totalmente defensor, integralmente, que o direito ele tem que tomar as rédeas e definir. Porque às vezes a relação de mercado pode levar a capturas que não são interessantes. Para quando eu quero ter uma mudança que leva ao desenvolvimento, o direito ele tem que ter um papel protagonista, apesar de não ter ocupado no passado recente essa posição e esse papel, mas acho que eu jogo a pergunta de volta. Será que faz sentido isso? Se o fizer, se é algo que eu quero desincentivar, sim. Para mim, para mim, eu acho que não vale a pena desincentivar esse mercado, porque você acaba gerando um grande lucro nisso daí, né? Tipo, não vale. E se colocar muita burocratização também da regulação. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado que nem tudo que gera lucro é desejável. Se for isso, por que a gente não libera mercado de órgãos e por que a gente não libera também mercado de drogas? Uma questão ética. Mas aí eu acho que envolve outras coisas também, né? Existe uma regra que a gente chama, quando a gente olha por análise econômica do direito, Guido Calabrese tem um texto que é muito famoso, chamado One View of the Cathedral, e que ele defende que a gente tem basicamente 3 tipos de regra. Uma regra de propriedade, que quando eu quero ter mercado, eu falo, você tem propriedade, negocie. Tem cenários em que ele fala o seguinte, na dificuldade de eu conseguir negociar, de eu conseguir ter transação, não necessariamente é preferível ou não, caso haja algum tipo de lesão, eu crio uma hipótese que faz o quê? Eu indenizo. É uma regra de responsabilidade, que em inglês a gente vai falar da famosa torts law. E eu tenho um terceiro grupo, que são as regras de inalienabilidade, que é aquele cenário que o direito ele não quer que tenha mercado. Então ele fala que aqui não pode ter, é inalienável, por questões de outros valores ou por um interesse legítimo do direito. Por isso que eu não tenho mercado de órgãos, porque foi criada uma regra de inalienabilidade, no geral, há exceções, pode até ter, falando que você não pode alienar um órgão. Por isso que eu também não tenho alguns mercados, como, por exemplo, mercado de drogas, de grande parte delas. E por aí vai. Então, olha como o direito ele pode ter um papel regulador interessante para contribuir para escolher as predileções da comunidade, das pessoas. E aí a gente vê o que a gente quer no final do dia. É porque também tem muitos casos de empresas, por exemplo, a Blizzard, que fez o Overwatch. Ou, não sei se o Free Fire tem, mas loot boxes, que basicamente é um cassino, porque você não sabe o que vem, você aposta no que vem, e muitas vezes tem crianças que jogam esses jogos, que ficam estimuladas pelas suas loot boxes a começar a gastar dinheiro. E eu não sei se isso tem uma regulação no Brasil ou se encaixa em contravenção penal por jogo de azar. É uma questão muito interessante. Será que é jogo de azar mesmo? Acho que tem um ponto aí que você pode levar em consideração. Segundo, em que medida você pode não estar tendo uma propaganda direcionada a público infantil, e aí o direito da criança e do adolescente vai trazer uma resposta muito melhor. E em que medida a proibição não é o caminho mais fácil para você evitar essas discussões. Então aí você já tem vários convidados que vocês podem chamar para endereçar cada um desses tópicos.
É que, se não me engano, foi na Bélgica que foi proibido isso. As loot boxes nos jogos. Eu acho que sim. Eu acho que é muito Porque- interessante. Perdão, pode falar, Porque Vitória. foi bem o que o professor falou, né? Tipo, as crianças estavam sendo muito alienadas com esse mercado e estavam. Eu já vi vários casos que a criança ela pegou o cartão da mãe e gastou não sei quantos mil reais num joguinho de celular ou no FIFA, nessas loot box, esperando que ganhe alguma coisa a mais. Mas vamos cá entre nós. Já imaginou você gastar dinheiro e aí no final vira um jogador, não vamos falar nomes, porque depois o canal Malcomete já é processado, um jogador de baixa categoria. Por exemplo, que sai um goleiro corintiano que não sabe sair no cruzamento. Não deve ser agradável para as pessoas terem esse tipo de resultado. E as pessoas. Aí o João tá só pensando assim, ó, quem será que é, né? E aí ele já identificou, ele fala, realmente, uma pessoa. Realmente, esse cara tá acabando com o meu time. Brincadeira, não é só ele não, é o time inteiro. E eu acho que isso é um ponto de atenção. A grande verdade é que o direito, ele não só precisa, como ele naturalmente se moderniza. Porque ele é a ciência que vai, ou a retórica, ou a arte, que vai melhor atacar e endereçar as relações sociais. E elas se modernizam, o direito também deve fazê-lo. Mas você acredita que o direito brasileiro, e mais especificamente o direito empresarial brasileiro, é muito atrasado, muito burocratizado? Eu acho que você tem que pensar algumas coisas. O direito empresarial é muito amplo. A gente não pode entender que o direito empresarial ele é pura e simplesmente o direito que vai ter relação com a parte mais formal da atividade empresarial, o registro empresarial. Isso daí é um pouco burocrático, sim, como qualquer matéria registral. Ponto. O direito empresarial envolve também outras coisas. Quando você faz uma operação estruturada para receber um investimento, isso é direito societário, é direito empresarial. O Brasil ele é moderno, o direito empresarial é cosmopolita. É tão moderno quanto qualquer outro país. Também vai envolver, por exemplo, acesso a medicamento. Quando você vê a discussão envolvendo a vacina, uma vacina numa pandemia, numa situação endêmica, isso também é direito empresarial. Olha como é amplo. Quando eu vejo quando uma empresa vai quebrar, o que vai acontecer com ela, é direito empresarial. Quando eu tenho a discussão do PIX, é direito bancário, é direito empresarial. Meio de pagamento, forte relação com o direito empresarial. Porque o direito empresarial ele é tão amplo, até que você pode discutir se o Kamehameha poderia ser patenteado. Como uma marca. Fiquei curioso pra saber se o Kamehameha ele pode ser patenteado. Um dos textos desse livro de Direito Geek que a gente vai ter, eu escrevi justamente sobre isso, um texto curtinho. E é muito interessante, porque se você for ver, no final do dia é uma técnica, né? Você poderia até pensar se poderia ser registrado como marco patenteado um movimento, uma técnica de yoga, que é algo que, inclusive, a Suprema Corte dos Estados Unidos, salvo engano, a Suprema Corte lá nos Estados Unidos já houve essa discussão. Eu acho que se encaixaria como marca um Kamehameha, um facho de luz azul. Eu acho que talvez é o sinal gráfico para você identificar isso, mas pense que dá para você fazer um Kamehameha, né? Primeiro. Sendo possível, será que isso também entra? Notem como a gente tem uma situação complexa. Tá certo, então. Aqui já deu quase uma hora de gravação. Você quer falar mais alguma coisa? Alguma consideração? Eu queria só agradecer imensamente o convite, dizer que são iniciativas como essas que acabam fazendo com que a gente tenha a oportunidade de sair um pouquinho da caixinha. E sair da caixinha é importante. Então eu parabenizo vocês pela iniciativa. Contem comigo para vocês precisarem. E eu tenho certeza que o podcast vai ser um sucesso. E acima de tudo, como sempre, saudações comercialistas. E tomara que seja mesmo. Valeu. Valeu. Obrigado, viu, gente?